qualidade dos livros, portanto, daquilo que tu produzes, uma vez que tens duas concepções, ou digamos dois pontos de partida diferentes, um que tem a ver com experiências mais pessoais, portanto, foi uma catarse de alguma forma à escrita dos livros, que foi estes dois que aconteceram, o Inércia e o Pijama da Gata, e o novo que estás a escrever, portanto, tem uma gente diferente, tem uma origem diferente. Do ponto de vista da qualidade da escrita, tu vês alguma diferença do ponto de vista da obra produzida, portanto, da qualidade do resultado final? Vês alguma diferença entre um livro que é escrito como uma, digamos, tendo uma origem mais, uma motivação mais pessoal, e outro que é mais, digamos, racional na abordagem? Ou... Há uma diferença grande entre estes dois livros e o livro que eu estou a escrever agora, que não reside tanto na origem da história, até porque o novo livro, embora seja uma história estruturada, cada personagem que narra tem um pequeno universo e há um conflito sempre, ou há uma questão sempre que acompanha essa personagem, e durante a escrita são tudo questões que na minha vida me estão a acompanhar enquanto escrevo, até porque o livro não se escreve num mês, escreve-se num período um pouco mais tenso. Mas há uma diferença grande entre os três livros, estes dois e o outro, que é o tempo que eu tenho para dedicar aos livros. Os outros dois livros, o Pijama da Gata e o Inércia, foram escritos enquanto eu estava a estudar, portanto não apanharam a altura em que eu estudei, a altura em que eu parei de estudar e fiquei com mais tempo, mas não foram livros que eu conseguisse dedicar um período extenso e consecutivo para a escrita dos livros, foram escritos mais aos intervalos. O livro que eu estou a escrever agora, como isso está a acontecer, permite-me estar 8 horas a escrever por dia, que era uma coisa que antes era impensável, e permite-me fazer muita pesquisa, que também é importante no livro que eu estou a escrever, porque para além de não se passar cá, passa-se em anos de 1969, 1970, portanto são anos em que eu não vivi e que tenho de fazer alguma pesquisa para essa altura. E nisso eu noto muita diferença, porque permite-me, para além da pesquisa e de escrever já com a pesquisa feita e com muitas coisas que posso ir acrescentando à história e que enriquecem, para além daquilo que eu estou a sentir e que me vai guiando pela história, permite-me também, quando acabo os capítulos, portanto escrever cerca de mais ou menos um capítulo por semana, permite-me no final do capítulo eu conseguir rever e trabalhar no capítulo já quase numa forma de edição, tendo em conta toda a história e aquela pequenina parte, e o livro, talvez quando chegar ao primeiro rascunho, que o livro ainda não está acabado, ficar com mais correção e mais qualidade e mais completo do que estes livros ficaram quando eu os finalizei. Que eu, quando fui fazer as revisões, tanto deste livro como do outro livro, às vezes estava uma confusão. Foram escritos em alturas diferentes e não tinha o tempo que tinha para dedicar aos livros que tenho agora. E nisso eu noto uma diferença muito grande e ajuda muito, sem dúvida, à escrita do livro. Se eu não tivesse a disponibilidade que tenho agora para escrever a tempo inteiro, o livro que estou a escrever agora demoraria muito tempo a escrevê-lo e provavelmente não o conseguiria fazer da mesma forma. Porque as histórias têm um tempo para ser contadas e este conflito emocional eu agora não o conseguiria escrever provavelmente, ou pelo menos não da forma como escrevi. Porque passou-se muito tempo já, passaram-se 3 anos que esta história veio, que estas personagens se sentiram. E se a história não tem aquele tempo em que é suposto ser dito, é muito difícil voltar lá e conseguir dar-lhe a mesma coisa que eu teria dado se estivesse a passar por aquilo naquela altura. Ou se tivesse aquelas personagens em mim naquela altura. Tanto que é muito difícil começar um trabalho, deixá-lo a meio, ir para outro e depois voltar àquilo. Eu não consigo fazer isso. Quando estou a escrever uma coisa, tenho de ser totalmente dedicada àquilo, e quando acabo aquele projeto, então dedico-me ao outro com toda a dedicação possível, mas um de cada vez. Emocionalmente isso é necessário.